Olá, queridos alunos. Então, vamos dar início à nossa segunda aula. Vejam só, na aula anterior falamos das reformas empreendidas por Marquês de Pombal a partir de quando ele assumiu como primeiro-ministro do rei Dom José I, no início da segunda metade do século XVIII. Reformas através de medidas legais realizadas em Portugal e também na Amazônia. E na Amazônia, uma legislação indigenista que foi o instrumento para viabilizar uma relação mais próxima e considerando os objetivos que Pombal havia traçado para o reino, foi o Diretório Pombalino. O Diretório Pombalino, ele possui 95 parágrafos e foi idealizado por Francisco Xavier de Mendonça Furtado, meio-irmão de Pombal. E o Diretório Pombalino, como política indigenista, ele alterou profundamente o quadro das relações entre os índios, colonos leigos e colonos missionários, né? E é disso que nós vamos tratar agora, do Diretório Pombalino, ok? Mas é preciso, no primeiro momento, apontar o contexto do diretório, né? E gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, que existia uma disputa territorial entre Portugal e Espanha pelas terras onde hoje nós podemos visualizar como a Amazônia, né? Pelo Tratado de Tordesilhas, tais terras pertenciam à Espanha. E Portugal, a partir do momento da União Ibérica, né, um fenômeno político que uniu as duas coroas da Península Ibérica, dizer, o rei da Espanha passou a ser rei de Portugal também, e os portugueses na colônia foram avançando o Marco de Tordesilhas e ocupando terras espanholas, mas era tudo da Espanha, né? Afinal de contas havia essa questão desse fenômeno político. Mas depois que Portugal ganhou a sua autonomia político-administrativa, né, a Espanha então começou a reclamar essa área e os portugueses também passaram a se interessar por ela, né? Então você tem aí uma disputa territorial muito forte e o diretório ele entra também nesse sentido, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no seu texto ele traz uma tentativa ou um projeto de civilização para os povos indígenas. O que significa isso? Portugalizar a região, né, através de uma série de medidas que visava transformar os costumes, as formas de vida dos povos indígenas como similares aos dos portugueses, né? Então você vai ter esse projeto de civilização contido no diretório. Nós já vamos já falar dele. Então veja, as disputas territoriais também estão por trás e se colocam como elementos contextuais para a emergência do diretório, tá? Isso é importante sublinhar. Mas o diretório, nos seus 95 parágrafos, ele trata, primeiro, do governo geral dos índios. Nos aldeamentos, a responsabilidade vai ficar a cargo dos principais. E nas povoações, os diretores de índio, que vão ter um papel fundamental para aplicar o diretório. Os diretores de índios, eles só podia ser diretor quem fosse colono leigo, e a ideia do diretor é aquela ideia de tutela, como se os índios ainda não pudessem se governar ou coisa do tipo, então você tem alguém para direcioná-los, né? Essa ideia de tutela também está presente no Diretório Pombalino. Então o primeiro ponto é esse, governo geral dos índios. O segundo ponto
é justamente a civilização dos índios. Então, nesse quesito, o que o diretório traz? Primeiro, a proibição da língua materna ou da língua geral. Passou a ser obrigatório a língua portuguesa, né? Segundo, a instituição de escolas para meninos e meninas. Terceiro, os índios tinham que se vestir agora, não podiam mais andar nu, não é? Pelo diretório, era imposto, ou uma tentativa de impor isso, né? Também tinham que construir casas com cômodos, cada cômodo das casas com a sua função específica, enfim, os sobrenomes, né, tinham que ser agora daqueles que nasciam aí, sobrenomes de portugueses, né? E mais que isso, o casamento ele era incentivado, um casamento entre o colono e as índias. Para quê? Para que essas índias então pudessem adotar os costumes de Portugal. Então veja, é um conjunto de medidas que visavam essa civilização dos índios, tá certo? Mas também o diretório tratou, é o terceiro grande ponto, de economia. Então, sobre essa economia, quais eram as diretrizes? Primeiro, agricultura de exportação, algodão e tabaco. Era necessário fomentar essa agricultura de exportação. Mas também tinha, né, a agricultura de subsistência, a roça, para o sustento, tanto dos povos indígenas, quanto também das vilas, lugares e cidades. Tá? Essas roças eram importantes nesse sentido e estavam presentes no diretório com essa perspectiva, né? Incentivar o comércio entre povoações, certamente, né? E claro, a extração das drogas do sertão, com um papel fundamental para o cabo de canoa, que depois nós vamos tratar disso, das canoas que vão ao sertão, a partir da tese de doutorado da professora Patrícia Mello, Espelhos Partidos, tá? Mas isso mais para frente. Então, veja só, o diretório também tratou de economia. E, por fim, da administração das povoações, né? E aí, já falamos dos diretores, eles eram responsáveis pela administração das povoações. Mas qual o papel desse diretor? Ele tinha que erigir cadeia pública, ele tinha que erigir câmara, né? Ele tinha que buscar o crescimento populacional dessas povoações. Então, ele era o responsável o diretor era responsável para aplicar o diretório e aquilo que estava presente nos seus 95 parágrafos. Tá? Agora, uma parte importante do diretório diz respeito à questão do recrutamento e distribuição da mão de obra indígena. E sobre isso nós vamos falar na nossa próxima aula.